É com muita alegria que eu estou aqui nesse dia para poder compartilhar com você um pouco da palavra do Senhor. Esse mês nós temos falado muito sobre família, não é? Então, na primeira semana, nós fomos incentivados a lutar pela aliança. Depois, o Senhor fez com que nós tivéssemos a oportunidade de fortalecer os nossos relacionamentos. E hoje, eu queria falar com você sobre a importância da família da fé. E isso para mim tem um valor muito grande, porque durante a minha vida eu pude provar de uma forma pessoal o quanto os meus irmãos, o quanto a família da fé, o quanto a igreja foi importante na minha vida e ainda continua sendo. Então eu queria primeiro que nós pudéssemos abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11. Fala assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Gente, quando a gente começa a ler essa palavra, a gente vê a situação que essa mulher estava passando na vida dela. Se você parar para pensar, ela já era uma viúva, então ela já não tinha um marido. E ela estava enterrando o seu único filho. Você já parou para pensar no abalo familiar que essa mulher estava sofrendo? Você já parou para pensar nas angústias muito profundas que ela podia estar sofrendo naquele momento? Porque ela podia estar se perguntando: e como é que vai ser meu amanhã? Como é que vai ser? Será que ela tinha outras pessoas na vida dela, além do marido e aquele único filho? E tem situações que realmente a única solução é Jesus. Tem situações que nós passamos na nossa vida pessoal e na nossa família que não existe outra solução, nem que a gente se esforce por lutar com força do nosso próprio braço, nem que a gente queira dar o jeito que preciso for. Tem coisas que é só Jesus que pode fazer na nossa vida e na vida da nossa família. Não tem outro jeito. E uma coisa que nós precisamos saber é que Jesus escolheu contar conosco. É que Jesus escolheu a continuar a obra dele nessa terra, através de nós. Porque em nós existe o Espírito Santo de Deus que se move. A Bíblia fala que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus de Nazaré está em nós. Então, através de nós podemos transformar a vida das outras pessoas. Através de nós, o Senhor, Ele pode nos usar poderosamente para trazer uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, um ensinamento e algo que nos faça prosseguir e nos dá força para continuar. Através de nós, o Senhor escolheu a nós, amém? Deus, Ele nos chamou de muitos lugares, nós estávamos perdidos, mas o Senhor nos achou e Ele nos adotou. A palavra do Senhor fala em João capítulo 1, do 12 ao 13, fala assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus. E tem mais uma coisa, nós não nascemos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Essa é a realidade de Deus para as nossas vidas. Além de ter nos adotado, o Senhor, Ele nos deu uma família. Digo assim, eu tenho uma família. Eu tenho uma família na fé. Olha o que a palavra do Senhor fala em Romanos capítulo 8, versículos 29. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a palavra de Deus nos garante que nós todos somos irmãos e o Senhor, o nosso Deus, Jesus, Ele é o primogênito. A partir disso, o Senhor, Ele nos deu uma missão, que está lá em João, capítulo 13, versículos 34 ao 35, que fala assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém? Nisto conhecerão que nós somos discípulos do Senhor, que nós somos filhos do Senhor, se nós tivermos amor um pelos outros. O Senhor, Ele nos deu uma missão nessa terra. A palavra do Senhor fala que nós temos que ir e fazer discípulos de todas as nações. Mas primeiramente, nós precisamos ser um discípulo. Amém? E a Bíblia fala que as pessoas lá fora conhecerão que nós somos discípulos do Senhor, se nós amarmos uns aos outros. E em 1 João capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que permanece nele, esse deve andar como ele andou. E como é que Jesus andou nessa terra? Jesus, Ele andou expressando o amor do Senhor pelas pessoas. Jesus, Ele andou nessa terra se sacrificando por amor ao outro, por amor daqueles que hão de herdar a salvação. Jesus, Ele viveu nessa terra através de renúncia. Então nós devemos andar aqui nessa terra como Jesus andou. Então, voltando à história da viúva de Naim, nós tiramos dessa história vários ensinamentos. E o primeiro deles que eu queria mostrar para você é que Jesus se compadeceu e parou. A Bíblia fala, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Como eu estava falando para você, você já imaginou quanta dor aquela mulher estava sentindo? Quanto desespero na alma, talvez ela estivesse sentindo naquele momento, talvez não. Com certeza, se perguntando como é que seria o amanhã dela. Pois deixa eu falar algo para você. Ao seu lado, agora, pode existir uma pessoa que esteja passando por situações difíceis e semelhantes a essa mulher. E muitas vezes nós não temos aberto os nossos olhos para isso. Muitas vezes nós não temos pedido o coração do Senhor para que nós possamos olhar para a dor do nosso irmão e simplesmente dar a mão para ele e ser aquele suporte de que ele tanto precisa. Você já parou para pensar nisso? Que pessoas ao seu lado podem estar passando por situações que você, diga assim, pode ajudar a vida dessa pessoa. Você pode ser um instrumento de Deus para aliviar a dor do outro. Então eu queria que você parasse um pouco agora e pensasse. Quantas vezes na sua vida, na sua caminhada com o Senhor, você passou por momentos e situações difíceis, que um irmão da fé seu chegou para você e foi um apoio para você, lhe ajudou de alguma forma, até mesmo só deu uma ligação para você e disse, olha, eu estou orando por você. E aquilo realmente te fez prosseguir. E aquilo te deu uma força para ir além. Pare para pensar que muitas vezes aquela pessoa, ela te ajudou a largar um pecado. Ela te ajudou a estar mais próximo de Jesus.
ela te ajudou em grandes dificuldades na sua vida. Pare um pouco para pensar. E veja como essa pessoa foi importante para você. Pois eu vou te falar algo. Você pode ser um instrumento de Deus na vida de outra pessoa. Amém? E eu queria compartilhar com vocês um pouco da história só para te dar um exemplo, de uma discípula minha. Quando ela se converteu, ela tem uma irmã gêmea, certo? Quando ela se converteu, essa irmã gêmea dela passou a não falar com ela. Ela passava por ela e não falava. E aquilo para ela era muito difícil de se conviver. Poxa vida, era a irmã gêmea dela, entende? A irmã próxima, aquela irmã que ela tanto amava, entende? Simplesmente parar de falar com ela. Então, ela se viu em uma situação que ela não conseguiria mais suportar aquilo sozinha. Ela não conseguiria mais fazer as coisas com força do próprio braço dela. Porque ela sabia que só Jesus poderia mudar aquela situação. Só o Senhor podia fazer esse milagre nesse relacionamento familiar que ela tinha com a irmã dela. Entende? Aí sabe o que aconteceu? A igreja se aproximou dela. A igreja deu conselhos, a igreja motivou, a igreja, usando da sabedoria do Senhor, começou a falar com ela algumas coisas que ela podia fazer. E ela, orando ao Senhor, começou a ter algumas ideias para que se aproximasse de novo da irmã dela. Mas deixa eu te falar uma coisa, sabe depois de quanto tempo a irmã dela voltou a falar com ela? Depois de 4 anos e meio, a irmã dela voltou a falar com ela. Aí deixa eu te falar algo. Pergunta para essa discípula quanto era difícil. Mas pergunta para ela também como foi importante o apoio da igreja na vida dela. O apoio daquele irmão da fé. O apoio daquela pessoa que diz desse jeito: olha, você vai conseguir, vamos prosseguir, vamos lá um dia após o outro. Você não está sozinho. Pergunta para ela como isso foi importante. E nessa história a gente vê a aplicação muito forte daquele versículo que fala assim, em Efésios 4, capítulo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar é resistir, é aguentar algo doloroso. Essa discípula, ela suportou muitas vezes algo que era insuportável, porque os irmãos foram suporte para a vida dela. Nós suportamos no amor do Senhor, muitas vezes quando ela estava chorando, muitas vezes quando ela estava querendo desistir, mas nós fomos um suporte. Então deixa eu te falar algo, você é um instrumento de Deus na vida dessa pessoa que está do seu lado. Na vida dessas pessoas que convivem com você, muitas vezes até que diariamente. Amém? Então, quantos de nós hoje pode estar passando por alguma situação difícil na nossa família? Às vezes, você não está tendo um bom relacionamento com o seu pai ou com sua mãe. Ou às vezes você acha que o seu casamento pode mudar de alguma forma, mas você não sabe como. Pois eu vou falar mais uma coisa para você. Existe algo de Deus para a sua vida. E existe uma pessoa que está ao seu lado que ela pode lhe ajudar. Então muitas vezes nós precisamos nos permitir ser família. Nós precisamos nos permitir nos relacionar uns com os outros. Nós precisamos nos permitir de uma tal forma a compartilhar as nossas dores e as nossas dificuldades, sabendo que o nosso irmão na fé, aquela pessoa que o Senhor colocou na sua vida para caminhar junto com você, pode te ajudar de uma forma sobrenatural. Amém? Eles vão te dar conselho, são pessoas que são expressão de Deus na sua vida. Então você precisa decidir andar em família. Não feche seus olhos para isso. O Espírito de Deus habita dentro de você. Assim como Jesus se compadeceu daquela viúva que estava enterrando seu único filho, e ele parou por aquela mulher.
A Bíblia fala que uma grande multidão e os seus discípulos seguiam Jesus. Mas a Bíblia fala também que ele parou e ele se compadeceu. Nós precisamos parar por amor ao outro. Nós precisamos emprestar os nossos ouvidos para escutar a dor do outro. Nós precisamos nos sacrificar, nos renunciar por amor ao outro. Porque eu vou lhe falar uma coisa, isso para essa pessoa vai ser algo muito importante. E você pode ser um instrumento de Deus para mudar a vida dela. Então, em nome de Jesus, que a partir de hoje nós possamos nos compadecer uns pelos outros e realmente parar por cada pessoa que o Senhor tem colocado na nossa frente, para que nós possamos ser um instrumento de Deus. Olha o que a Bíblia fala. Em João, capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. É do seu interior que fluirá. Não é de outro lugar. Entende? Não é do sol, não é da lua, não é do vento, não é de outro lugar. É do seu interior que fluirá rios de águas vivas. Então está dentro de você. É você quem Deus escolheu para fazer a diferença nessa terra e fazer a diferença na vida da outra pessoa. O que é que o Senhor falou para Abraão? Abraão, de ti eu abençoarei todas as nações da terra. De ti, a Bíblia fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Era em Abraão, dele, entende? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então em você existe o poder de Deus. Em você habita a sabedoria do Senhor. Em você habita o conhecimento do Senhor. Em você habita a vida do Senhor. E você pode ser um instrumento poderoso de Deus na vida do seu irmão. Amém? Então, o segundo ponto, eu intitulei assim, não só de palavras. Em 1 João 3, versículo 18, fala assim: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Na minha vida, eu realmente pude provar o quanto a família da fé é importante. E muitas vezes me faltam palavras, eu já estou até engasgando, mas eu já chorei tudo que eu tinha para chorar, então eu acho que eu não vou chorar aqui. Então vamos lá. Muitas vezes realmente me faltam palavras. Coisas que seriam muito difíceis, eu e minha família, meu esposo, minha mãe, meu pai, minha irmã, minha sogra que é muito próxima, minhas cunhadas, passarem por isso junto comigo. Seria difícil a gente passar isso junto, sozinho. Mas através da igreja, através da nossa família da fé, as coisas elas se tornaram mais fáceis. Então, quando eu fazia essa palavra, lágrimas escorriam do meu rosto, porque eu me lembrava de coisas que eu já passei e como foi importante aquele irmão ali perto de você, lhe ajudando. Vai dar certo, eu vou conseguir. Então você precisa muitas vezes lembrar de algumas coisas que você já passou e que o Senhor te tirou daquele lugar, e as pessoas que estiveram com você, que estiveram ali próximas de você em todo o tempo. Um dia na minha vida eu fui surpreendida com a notícia que eu estava com um câncer no meu ovário direito. E um médico chegou e disse desse jeito: olha, nós vamos fazer sua cirurgia e eu vou tirar os seus 2 ovários e o seu útero. E assim você não vai poder mais ter filho. Foi essa a notícia que a gente recebeu assim, muito seca. E estava eu, meu esposo e o meu pai, e a gente não tinha palavras. Eu não conseguia dizer nada para o meu esposo. Ele não conseguia dizer nada para mim, porque o que dizer numa hora dessa, né? Então, simplesmente a gente saiu,
marcou a cirurgia e daqui a uma semana eu não ia ter mais nada. Não ia ter útero, não ia ter ovário e tão nova eu já ia não ter nenhuma possibilidade de ter filhos. Mas assim, quando a gente saiu de lá, a gente foi se encontrar com os nossos pastores, Gilson e Aline. E quando a gente se encontrou com eles, a gente contou o que estava acontecendo. E simplesmente ele deu uma palavra para a gente. E teve uma coisa que Jesus fez na vida daquela viúva de Naim, que realmente fez ela talvez parar um pouco e pensar. Lá em Lucas 7:13 falou assim: vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Foi exatamente isso que o pastor Gilson e a pastora Aline fez comigo e com o Danilo. Eles não falaram não chores, mas eles falaram assim: Isabela e Danilo, qual voz você quer ouvir? Você quer ouvir a voz do destino que o inimigo tem para você ou a voz que Deus tem para você? E naquele momento nós fizemos uma decisão e aquela palavra nos deu força para prosseguir. E deixa eu falar algo para você, a cirurgia não foi cancelada, tá? Entende? Mas aquela palavra nos deu força, aquela palavra deu a confiança de que alguma coisa ia acontecer diferente. E que Deus, Ele podia começar a operar. Então Deus nos colocou outro médico na nossa vida. E esse outro médico falou: não, Isabela, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai tirar só o seu ovário. E a gente vai deixar lá o seu útero e o seu outro ovário. Não se preocupe. E eu, oh glória, amém. Mas a cirurgia aconteceu. Entende? Então, muitas vezes, tem coisas na nossa vida que não vão mudar tanto. Mas, às vezes, você só precisa de uma palavra para prosseguir. Você só precisa de uma palavra para você saber que vale a pena ser fiel. Amém? Então, eu cheguei naquele lugar, naquele hospital. E para mim aquilo era muito novo. Lógico, pelo amor de Deus. Era muito novo e era muito difícil, muito angustiante de estar passando por aquilo. Só que quando eu cheguei lá, estava minha família e tudo. E teve uma coisa que realmente marcou a minha vida. Nesse dia. Uma discípula. Sem me pedir, sem me perguntar. Ela levou uma caixinha de som. E ela colocou no quarto. E ela começou a preparar aquele ambiente. E começou a louvar e tudo. E aquilo de alguma forma me acalmou mais. Entende? Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas que marcam a nossa vida. Tem histórias que realmente ficam para dentro de você. E não tem ninguém que mude isso. Por isso eu estou te dizendo algo. Se permita viver em família. Porque só quem ganha é você. Amém? Então eu fui para aquela cirurgia e tudo, e cheguei no quarto e tal. E outra coisa aconteceu que realmente eu vi, meu Deus do céu, como vale a pena, né? Tipo assim, você ter irmãos na fé, como vale a pena. Porque teve um determinado momento que o Danilo saiu, minha mãe saiu também, eu acho que para conversar com o médico, alguma coisa, eu fiquei sozinha com essa minha outra discípula. Era uma outra discípula que estava lá agora. E simplesmente, eu estava com uma sonda, né? E retiraram essa sonda e depois eu senti muita vontade de ir ao banheiro. E eu não podia me levantar. Aí, não tinha outro jeito. Quem teve que me ajudar foi aquela discípula. E ela prontamente me ajudou, fez todo o procedimento que precisava, entendeu? E eu vi que ali eu tinha realmente uma irmã perto de mim. Porque a minha irmã, mesmo assim, ela não mora aqui. Ela sempre morou no interior, né? Então assim, mas Deus, Ele sempre arruma alguma forma de não te deixar só. Amém? Então tem coisas que realmente não tem preço. Tem coisas que realmente marcam a sua vida. E tem outra coisa que me marcou profundamente.
foi através da vida da pastora Aline. Gente, isso realmente, toda vida quando eu lembro, Danilo, meu esposo está de prova, eu choro, me acabo. Mas hoje eu choro de alegria, sabe? Porque eu agradeço a Deus as pessoas que Deus Ele colocou conosco para caminhar. E toda cirurgia, assim, depois dessa, certo? Eu fiz mais 2 cirurgias com anestesia geral e mais 2 cirurgias com anestesia RAC, tá bom? Não parou por aí. Então vamos lá, vai prosseguir, vai dar certo. Então essas cirurgias, elas normalmente acontecem muito cedo da manhã. Normalmente você tem que estar lá 7 horas em ponto, né? E você fica lá e tudo para ser admitida no quarto, aquele negócio todo. E quando eu fui surpreendida em ter que fazer outra cirurgia, e mais outra cirurgia, e mais outra cirurgia, e mais outra cirurgia, quem me aguentava era a pastora Aline, sabe? Nesse sentido, quem me suportava era ela. E teve uma coisa que ela começou a fazer, que isso realmente marcou a minha vida. Ela falava assim para mim: Isabela, que horas você precisa estar lá? Aí eu falava: pastora, mais ou menos umas 7 horas da manhã eu tenho que estar lá sem falta. Ela: pois eu vou estar lá com você. Eu disse: mas pastora Aline, os seus filhos e o pastor Gilson, é muito cedo. Como é que vai ser isso? E ela: minha filha, não se preocupe, eu vou estar lá com você. E sabe o que acontecia? Ela estava lá. E a minha família também estava lá comigo. Só que quando eu via ela também ali, a renúncia que ela estava fazendo ali, cumprindo aquela palavra, não ame só de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade, aquilo marcava muito a minha vida. E ela estava lá. Gente, isso é algo realmente importante. Porque ela conseguia deixar as coisas mais leves. Aquele momento de tensão, que era para mim e para minha família, ela conseguia deixar as coisas mais leves e mais divertidas por conta do Espírito Santo de Deus que habita na vida dela. Então ela falava algumas coisas, ela tirava a gente do foco daquela situação e deixava as coisas mais divertidas. E ela ficava na hora da admissão, aí na hora de entrar no quarto. Aí era sempre assim, era o comentário do quarto: nossa, como é grande, ou nossa, parece um hotel, nossa, tá entendendo como mudava as coisas? Aí chegava a hora de colocar aquela bata, aquela camisola horrorosa, aí tinha aquele comentário: Isabela, até que desse hospital é mais bonitinha, né? Então as coisas ficavam mais leves, porque ela estava ali, sendo o suporte que eu precisava. Renunciando muitas coisas que ela tinha que fazer, porque ela tem 3 filhos e um marido. Mas ela estava ali cumprindo a palavra do Senhor. E através dela, as coisas para mim se tornaram muito mais fáceis. Amém? Então o fato de Deus não ter feito algo para que eu não precisasse mais fazer cirurgia alguma, não diminuiu em nada o seu amor por mim. Pois através das pessoas que estão à minha volta e a minha família em Cristo, eu pude sentir esse amor. Então, eu passei por todas essas coisas, que não é fácil. Vou te dizer, não é fácil. Mas eu tinha um suporte. Eu tinha pessoas comigo. Amém? Eu tinha uma pessoa que falava desse jeito: Isabela, vai dar certo, tudo vai ficar bem. Eu tinha questionamentos: mas pastora Aline, mas e por que tantas coisas e tudo? E ela falava assim: Isabela, pensa de outra forma. Pensa na oportunidade que o Senhor tem te dado de se cuidar. Pensa na oportunidade que o Senhor tem te dado de fazer esses procedimentos com médicos tão bons. Pensa dessa forma. Então eu era direcionado a pensar de outra forma. Agora eu te pergunto, se eu estivesse sozinha, se o Danilo estivesse sozinho, se minha família estivesse sozinha, as coisas com certeza seriam muito mais difíceis. Em Filipenses 2, versículos 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
Pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Outra situação que nós passamos, eu pude também ver a vida de pessoas que estavam ao nosso lado, cumprindo nesse versículo, se esvaziando, se humilhando, renunciando muitas coisas. Eu e meu esposo, em um momento da nossa vida, nós passamos por uma dificuldade financeira muito grande mesmo. Nós tivemos que dar o nosso apartamento por conta de um negócio que foi feito e tudo, e a dificuldade realmente era muito grande. E eu precisava morar de aluguel e tudo. E naquele momento a gente não tinha como dar aquele primeiro aluguel, aquele primeiro condomínio e tudo. E a gente tentava procurar o mais em conta possível por conta da situação que a gente estava. E a gente sem saber muito o que fazer, né? Tipo assim, como é que a gente vai fazer isso, Danilo? Como é que a gente vai fazer isso, Isabela? A gente se perguntava, né, por conta da situação difícil que a gente estava passando. Daí, mais uma vez, pastor Gilson e pastor Aline chegaram para perto da gente e falaram desse jeito: olha, não se preocupe. Eu vou dar para vocês o primeiro aluguel. Eu vou dar para vocês o primeiro condomínio. E eu vou dar para vocês também uma oferta. Até que as coisas melhorem na vida de vocês. Gente, deixa eu falar algo para você. Na época, a Belinha nem plano de saúde tinha. E eles tiraram do próprio bolso e nos abençoaram. Isso é ser igreja. Isso é ser família. Isso marca a vida das pessoas. Então nós recebemos aquilo. E depois de um tempo também recebendo uma oferta, o Danilo chegou e falou desse jeito: pronto, pastor, as coisas melhoraram. Então a gente nesse momento não precisa mais. E nós agradecemos profundamente todo aquele tempo que nós recebemos aquela oferta. E que aquilo nos ajudou demais. É importante demais a nossa família da fé. Não existe muitas vezes palavras para descrever isso. Então você pode ser essa pessoa na vida do outro. Você pode marcar a vida do outro com alguma história. Como marcaram a minha vida. Como pessoas que disseram sim para Jesus. Como pessoas que cumpriram a palavra do Senhor, suportando, amando, se renunciando, se esvaziando, se humilhando, dando do que era seu. Por amor a mim e ao meu esposo, você pode ser também uma pessoa desse jeito. Amém? Porque essas coisas marcam. Nessa pandemia, a gente viu também muitas coisas acontecerem. Se você parar um pouco para pensar, quantas ligações de ânimo você recebeu? Quantas ligações de olha, você não está sozinho, você recebeu? Quantas ligações da igreja, da sua família da fé, que mostrava que você não estava sozinho, você recebeu? Gente, isso é muito importante. Como a igreja ajudou as pessoas financeiramente que estavam precisando de ajuda nessa pandemia. Isso é algo, histórias que ninguém nunca vai poder roubar de você. Amém? Então seja também essa pessoa na vida do seu próximo. A Bíblia fala assim, ó. 1 João 4, versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós amar uns aos outros. Se Deus de tal maneira, por que de tal maneira? Porque Ele morreu por amor a nós. Porque Ele enviou o seu único filho para morrer por amor a nós. Morte de cruz. Para sofrer por amor a mim e a você. Então, se Deus de tal maneira nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Isso é algo muito importante. Faça você a sua parte. Entende? Ame a pessoa que está próxima de você. Seja um suporte para ela. Porque de você,
de você flui rios de águas vivas. Você tem o Espírito Santo de Deus e o Senhor pode te usar poderosamente. Amém? A Bíblia fala que Jesus, ele restituiu aquele filho, aquela mulher. E a Bíblia fala que todos glorificaram a Deus, todos se alegraram por aquilo, por conta daquela restituição. É isso que acontece na minha vida, na sua vida, quando nós nos permitimos ser família. Porque as pessoas, elas entram na nossa vida para nos ajudar, e alguma restituição sempre acontece. Muitas vezes é a restituição da alegria, a restituição de um conforto, a restituição da paz, a restituição muitas vezes de um marido que foi embora, a restituição de um relacionamento quebrado, que o Senhor vai fazer voltar a acontecer. Eu não sei o que você pode estar passando na sua vida ou na sua família, mas Jesus, e através da sua igreja, Ele pode fazer grandes coisas. Amém? Nunca esqueça disso. Você é um instrumento de Deus, você é um instrumento nas mãos do Senhor. Você pode mudar a vida de pessoas e você precisa decidir isso. Você precisa assumir o seu papel e o seu lugar, que você está no corpo de Cristo e cada um tem a sua função. Amém? Porque assim como pessoas marcaram a minha vida, assim como a minha família da fé marcou a minha vida, você pode marcar a vida de muitas pessoas. Amém? Então eu queria agora que você se colocasse de pé. E eu queria agora orar por você. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria que você adorasse esse louvor com toda fé, com toda convicção de quem você é em Deus. Que do seu interior flui rios de águas vivas. Que do seu interior flui a vida de Deus para a vida do seu próximo. Você tem muito, muito para abençoar as pessoas por causa do Deus que te chamou. Amém? Decida marcar a vida das pessoas. Decida ser uma pessoa que realmente é a expressão de Deus nessa terra. Em nome de Jesus.